Paris, 5 horas da manhã, um dia após a batalha. O amanhecer de Paris parecia carregado de tristeza. A cidade ainda sentia o peso da luta, quase um massacre, ocorrida no dia anterior. Noticiário repórter: estamos aqui no local onde aconteceu a batalha. É possível ver os rastros de destruição causados pelo confronto. Os maiores danos foram evitados graças à nossa heroína, Ladybug, que conseguiu Vito. A tela apagou-se de forma abrupta. O clique seco do controle remoto ecoou pela sala vazia. Félix permaneceu de pé diante da TV apagada, imóvel. Cabelos loiros, olhos verdes fixos no reflexo distorcido do próprio rosto na tela negra. Vestia roupas sóbrias demais para alguém da sua idade, como se já estivesse vestido para um velório que ainda não havia sido anunciado. Félix, eles sempre dizem isso, baixo, como se bastasse. Kyoko, sentada no sofá, manteve o olhar fixo no chão. Kyoko, e nunca dizem quem pagou o preço. O silêncio caiu entre os dois como uma sombra. A porta se abriu sem ruído. Nathalie entrou sem pressa, como se já estivesse ali antes mesmo de ser vista. Nathalie. Aquela onda de energia destrutiva atravessou continentes. Félix e Kyoko se viraram lentamente. Nathalie caminhava pelo ambiente com passos contidos, calculados. Nathalie, agora me expliquem. Quem decidiu transformar Adrien em um alvo que o mundo inteiro vai caçar? Ela parou diante deles. O olhar era frio. A voz, controlada demais para ser calma. Nathalie, então, vocês têm algo a confessar? Kyoko respirou fundo, mas sua voz saiu baixa. Kyoko, não tivemos escolha, foi a única forma de salvar a Ladybug. O ar pareceu encolher ao redor deles. Nathalie inclinou levemente a cabeça. Nathalie, a única forma, um passo à frente, ou a mais conveniente? Como vocês puderam deixar ele fazer isso? Kyoko apertou os dedos. Kyoko, se não fizéssemos nada, ela teria morrido. Um silêncio duro se instalou antes que ela completasse. Kyoko, eu não podia deixar isso acontecer. Nathalie a encarou por longos segundos. Nathalie, para impedir uma morte, vocês condenaram alguém a viver sob sentença. Ela se voltou para Félix. Nathalie, acha mesmo que o mundo vai deixar Adrien viver em paz, sabendo que existe alguém com capacidade de destruir tudo ligado ao Miraculous da Destruição? Kyoko engoliu em seco, lembrando-se do sorriso despreocupado dele horas antes da batalha, um sorriso que agora parecia distante, quase irreal. Félix falou sem levantar a voz. Félix, não foi justo. Nunca foi. Ele respirou fundo. Félix, mas naquele momento, não escolher também era escolher. Nathalie respondeu sem elevar o tom. Nathalie, não. Aquilo foi decidir quem continuaria sendo protegido, e quem passaria a ser caçado. A palavra ecoou na sala. Caçado. Kyoko levantou o olhar, firme apesar do tremor. Kyoko, então você preferia o quê? Que ficássemos parados vendo Ladybug cair. Nathalie fechou os olhos por um breve instante. Quando falou, sua voz estava ainda mais baixa. Nathalie, prefiro que vocês entendam que salvar alguém não apaga as consequências. Ela deu um passo para trás. Nathalie, por tudo que os antigos portadores fizeram ao longo do tempo, o Miraculous do Gato Preto sempre foi associado a desastres. Sempre julgado antes de qualquer coisa. Porque todos o usaram para ferir pessoas, e o próprio mundo. Silêncio. Nathalie, vocês não criaram apenas um herói. Criaram um alvo mundial. O peso da frase permaneceu suspenso no ar. Após alguns segundos, Nathalie falou novamente. Nathalie, onde ele está? Félix respondeu sem encará-la. Félix, não sabemos. Nathalie, sozinho? Kyoko assentiu lentamente. Kyoko, desde que voltamos. Nathalie virou-se em direção ao corredor, o olhar distante. Antes de sair, falou sem se virar. Nathalie, vocês não são apenas os irmãos dele. São o ponto seguro dele. Mesmo tendo uma mãe, eu reconheço o que ele sente por vocês dois. Uma pausa. Nathalie, Adrien destruiria o mundo, por vocês. E partiu, deixando para trás um vazio mais pesado do que qualquer grito. Paris, 6:30 da manhã. Propriedade de Marinette. O quarto de Marinette estava iluminado pela luz fria da manhã. Ainda assim, parecia errado demais estar tão silencioso.
Marinette estava sentada na cama, o celular na mão, mas a tela apagada refletia apenas o próprio rosto cansado. Tique flutuava à sua frente, inquieta. Você dormiu? Marinette deu de ombros, sem olhar para ela. Dormi. Mal, mas dormi. Tique inclinou a cabeça. Teve pesadelos? Marinette franziu a testa. Não. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se buscasse algo dentro de si. Eu lembro da luta. Lembro de cair. Lembro de sentir dor. Ela apertou os dedos contra o colchão. Mas agora, isso não existe mais aqui dentro. Tique se aproximou lentamente. Como assim? Marinette respirou fundo. É como se alguém tivesse arrancado aquilo de mim. Não apagado. Arrancado. O ar pareceu ficar mais pesado. Mas quem era aquela pessoa que apareceu no final? Tique hesitou, como se temesse a própria resposta. Tique, para essa última pergunta, talvez eu tenha uma explicação. Marinette levantou o olhar. Havia algo duro nele. Marinette, quem é ele? Tique demorou mais do que deveria. Tique, se minhas suspeitas estiverem certas, era o portador do gato preto. Marinette sentiu um arrepio atravessar o corpo. Tique continuou, com a voz baixa. Pouco antes dele aparecer, houve uma explosão gigantesca de energia negativa. A assinatura era de Plague. Marinette engoliu em seco. Eu não senti nada disso. Tique pousou sobre a mesa, séria, porque você estava muito ferida, fraca demais para perceber. Ou talvez, já estivesse sendo poupada. Silêncio. Marinette passou a mão pelo próprio braço, como se procurasse algo invisível. Então ele não tirou só meus machucados. Tique assentiu lentamente. Marinette deixou escapar um riso curto. Sem humor. É como se faltasse algo dentro de mim. Ela levou a mão ao peito. E eu sei que o que está faltando não era bom. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas o sorriso permaneceu. Talvez por isso essa sensação seja tão confortável. Tique não respondeu. Quarto de Adrian. O quarto estava em silêncio. No centro dele, podia-se ver um garoto de aproximadamente 1,70 de altura, cabelos brancos como a neve e olhos verde esmeralda que brilhavam mais do que nunca, como se aquilo que ele sentia fosse o próprio combustível da sua existência. Adrian encarava o espelho. Seu corpo estava coberto de cicatrizes por todos os lados. Começavam nas pernas, subiam pelo abdômen, passavam pelas costas e chegavam perigosamente perto do rosto. Nenhuma delas era realmente dele. Eram marcas da dor que ele escolheu carregar por outros. Mas o que ele via no espelho não era seu reflexo. No vidro, surgiam rostos. Pessoas. Olhares vazios. Feridos. Desesperados. As vozes ecoavam como um sussurro dentro de sua mente. Desconhecido. Hehehe. Não vai demorar muito para você estar junto da gente. Outra voz, mais próxima, mais clara, corta o ar como uma lâmina. Desconhecido. Você sente o que eu senti agora. O coração de Adrian falha por um segundo. Seu braço direito treme violentamente, como se algo o tivesse atravessado por dentro. Ele leva a mão ao antebraço e percebe uma gota de sangue escorrendo lentamente, sem que houvesse nenhum ferimento visível. A dor não vinha de fora. Vinha de dentro. O punho de Adrian se fecha. Num movimento seco, ele desfere um soco contra o espelho, que se estilhaça em dezenas de pedaços espalhados pelo chão. Cada fragmento refletia um rosto diferente. Cada fragmento, uma voz. Desconhecidos, como eu disse. Logo você vai estar junto da gente. Adrian encara os cacos no chão, respirando fundo, os olhos ardendo. Adrian. Isso, se eu não destruir vocês antes. O silêncio volta a tomar o quarto. Atrás dele, Plague flutua lentamente, observando com atenção. Plague. Você ficou parado na frente do espelho de novo, são as vozes, né? Adrian solta um meio sorriso cansado. Adrian. É, meu Plague. Elas estão tentando me levar dessa pra pior. Mas vão ter que tentar mais. Plague. E como você tá se sentindo agora? Adrian fecha os olhos por um instante, respirando com dificuldade, antes de responder. Adrian. Você me conhece. Eu não fujo de uma boa luta. Não se preocupa, eu não vou morrer. Eu te prometi, lembra? Vamos ficar juntos até o fim de tudo, não importa o que aconteça. Plague cruza os braços, suspirando. Plague. Você é um caso perdido. Mas eu tô contigo.
Não importa o que entre no nosso caminho. Ao terminar de falar, os olhos de Plague e o único olho visível de Adrian começaram a brilhar no mesmo tom, verde profundo misturado ao negro. Paris, 5 horas da manhã. Um dia após a batalha. O amanhecer de Paris parecia carregado de tristeza. A cidade ainda sentia o peso da luta, quase um massacre, ocorrida no dia anterior. Noticiário repórter: estamos aqui no local onde aconteceu a batalha. É possível ver os rastros de destruição causados pelo confronto. Os maiores danos foram evitados graças à nossa heroína, Ladybug, que conseguiu Vito. A tela apagou-se de forma abrupta. O clique seco do controle remoto ecoou pela sala vazia. Félix permaneceu de pé diante da TV apagada, imóvel. Cabelos loiros, olhos verdes fixos no reflexo distorcido do próprio rosto na tela negra. Vestia roupas sóbrias demais para alguém da sua idade, como se já estivesse vestido para um velório que ainda não havia sido anunciado. Félix, eles sempre dizem isso, baixo, como se bastasse. Kyoko, sentada no sofá, manteve o olhar fixo no chão. Kyoko, e nunca dizem quem pagou o preço. O silêncio caiu entre os dois como uma sombra. A porta se abriu sem ruído. Nathalie entrou sem pressa, como se já estivesse ali antes mesmo de ser vista. Nathalie. Aquela onda de energia destrutiva atravessou continentes. Félix e Kyoko se viraram lentamente. Nathalie caminhava pelo ambiente com passos contidos, calculados. Nathalie. Agora me expliquem. Quem decidiu transformar Adrian em um alvo que o mundo inteiro vai caçar? Ela parou diante deles. O olhar era frio. A voz, controlada demais para ser calma. Nathalie. Então, vocês têm algo a confessar? Kyoko respirou fundo, mas sua voz saiu baixa. Kyoko, não tivemos escolha, foi a única forma de salvar a Ladybug. O ar pareceu encolher ao redor deles. Nathalie inclinou levemente a cabeça. Nathalie, a única forma, um passo à frente, ou a mais conveniente? Como vocês puderam deixar ele fazer isso? Kyoko apertou os dedos. Kyoko, se não fizéssemos nada, ela teria morrido. Um silêncio duro se instalou antes que ela completasse. Kyoko, eu não podia deixar isso acontecer. Nathalie a encarou por longos segundos. Nathalie, para impedir uma morte, vocês condenaram alguém a viver sob sentença. Ela se voltou para Félix. Nathalie, acha mesmo que o mundo vai deixar Adrian viver em paz, sabendo que existe alguém com capacidade de destruir tudo ligado ao Miraculous da Destruição? Kyoko engoliu em seco, lembrando-se do sorriso despreocupado dele horas antes da batalha, um sorriso que agora parecia distante, quase irreal. Félix falou sem levantar a voz. Félix, não foi justo. Nunca foi. Ele respirou fundo. Félix, mas naquele momento, não escolher também era escolher. Nathalie respondeu sem elevar o tom. Nathalie, não. Aquilo foi decidir quem continuaria sendo protegido, e quem passaria a ser caçado. A palavra ecoou na sala. Caçado. Kyoko levantou o olhar, firme apesar do tremor. Kyoko, então você preferia o quê? Que ficássemos parados vendo Ladybug cair. Nathalie fechou os olhos por um breve instante. Quando falou, sua voz estava ainda mais baixa. Nathalie, prefiro que vocês entendam que salvar alguém não apaga as consequências. Ela deu um passo para trás. Nathalie, por tudo que os antigos portadores fizeram ao longo do tempo, o Miraculous do Gato Preto sempre foi associado a desastres. Sempre julgado antes de qualquer coisa. Porque todos o usaram para ferir pessoas, e o próprio mundo. Silêncio. Nathalie, vocês não criaram apenas um herói. Criaram um alvo mundial. O peso da frase permaneceu suspenso no ar. Após alguns segundos, Nathalie falou novamente. Nathalie, onde ele está? Félix respondeu sem encará-la. Félix, não sabemos. Nathalie, sozinho? Kyoko assentiu lentamente. Kyoko, desde que voltamos. Nathalie virou-se em direção ao corredor, o olhar distante. Antes de sair, falou sem se virar. Nathalie, vocês não são apenas os irmãos dele. São o ponto seguro dele. Mesmo tendo uma mãe, eu reconheço o que ele sente por vocês dois. Uma pausa. Nathalie, Adrian destruiria o mundo, por vocês. E partiu, deixando para trás um vazio mais pesado do que qualquer grito. Paris, 6:30 da manhã.
Propriedade de Marinette. O quarto de Marinette estava iluminado pela luz fria da manhã. Ainda assim, parecia errado demais estar tão silencioso. Marinette estava sentada na cama, o celular na mão, mas a tela apagada refletia apenas o próprio rosto cansado. Tique flutuava à sua frente, inquieta. Você dormiu? Marinette deu de ombros, sem olhar para ela. Dormi. Mal, mas dormi. Tique inclinou a cabeça. Teve pesadelos? Marinette franziu a testa. Não. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se buscasse algo dentro de si. Eu lembro da luta. Lembro de cair. Lembro de sentir dor. Ela apertou os dedos contra o colchão. Mas agora, isso não existe mais aqui dentro. Tique se aproximou lentamente. Como assim? Marinette respirou fundo. É como se alguém tivesse arrancado aquilo de mim. Não apagado. Arrancado. O ar pareceu ficar mais pesado. Mas quem era aquela pessoa que apareceu no final? Tique hesitou, como se temesse a própria resposta. Tique, para essa última pergunta, talvez eu tenha uma explicação. Marinette levantou o olhar. Havia algo duro nele. Marinette, quem é ele? Tique demorou mais do que deveria. Tique, se minhas suspeitas estiverem certas, era o portador do gato preto. Marinette sentiu um arrepio atravessar o corpo. Tique continuou, com a voz baixa. Pouco antes dele aparecer, houve uma explosão gigantesca de energia negativa. A assinatura era de Plague. Marinette engoliu em seco. Eu não senti nada disso. Tique pousou sobre a mesa, séria. Porque você estava muito ferida. Fraca demais para perceber. Ou talvez, já estivesse sendo poupada. Silêncio. Marinette passou a mão pelo próprio braço, como se procurasse algo invisível. Então ele não tirou só meus machucados. Tique assentiu lentamente. Marinette deixou escapar um riso curto. Sem humor. É como se faltasse algo dentro de mim. Ela levou a mão ao peito. E eu sei que o que está faltando não era bom. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas o sorriso permaneceu. Talvez por isso essa sensação seja tão confortável. Tique não respondeu. Quarto de Adrian. O quarto estava em silêncio. No centro dele, podia-se ver um garoto de aproximadamente 1,70 de altura, cabelos brancos como a neve e olhos verde esmeralda que brilhavam mais do que nunca, como se aquilo que ele sentia fosse o próprio combustível da sua existência. Adrian encarava o espelho. Seu corpo estava coberto de cicatrizes por todos os lados. Começavam nas pernas, subiam pelo abdômen, passavam pelas costas e chegavam perigosamente perto do rosto. Nenhuma delas era realmente dele. Eram marcas da dor que ele escolheu carregar por outros. Mas o que ele via no espelho não era seu reflexo. No vidro, surgiam rostos. Pessoas. Olhares vazios. Feridos. Desesperados. As vozes ecoavam como um sussurro dentro de sua mente. Desconhecido. Hehehe. Não vai demorar muito para você estar junto da gente. Outra voz, mais próxima, mais clara, corta o ar como uma lâmina. Desconhecido. Você sente o que eu senti agora. O coração de Adrian falha por um segundo. Seu braço direito treme violentamente, como se algo o tivesse atravessado por dentro. Ele leva a mão ao antebraço e percebe uma gota de sangue escorrendo lentamente, sem que houvesse nenhum ferimento visível. A dor não vinha de fora. Vinha de dentro. O punho de Adrian se fecha. Num movimento seco, ele desfere um soco contra o espelho, que se estilhaça em dezenas de pedaços espalhados pelo chão. Cada fragmento refletia um rosto diferente. Cada fragmento, uma voz. Desconhecidos, como eu disse. Logo você vai estar junto da gente. Adrian encara os cacos no chão, respirando fundo, os olhos ardendo. Adrian. Isso, se eu não destruir vocês antes. O silêncio volta a tomar o quarto. Atrás dele, Plague flutua lentamente, observando com atenção. Plague. Você ficou parado na frente do espelho de novo, são as vozes, né? Adrian solta um meio sorriso cansado. Adrian. Meu Plague. Elas estão tentando me levar dessa pra pior. Mas vão ter que tentar mais. Plague. E como você tá se sentindo agora? Adrian fecha os olhos por um instante, respirando com dificuldade, antes de responder. Adrian. Você me conhece. Eu não fujo de uma boa luta. Não se preocupa, eu não vou morrer. Eu te prometi, lembra?
Vamos ficar juntos até o fim de tudo, não importa o que aconteça. Plague cruza os braços, suspirando. Plague, você é um caso perdido. Mas eu tô contigo, não importa o que entre no nosso caminho. Ao terminar de falar, os olhos de Plague e o único olho visível de Adrian começaram a brilhar no mesmo tom, verde profundo misturado ao negro.